Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? É isso aí, né? Estamos aqui mais uma vez com a nossa aula de Sociedade e Cultura, que foi preparada com muito carinho para todos vocês, tá ok? Hoje, uma revisão do conteúdo da aula passada. Então, encerrando nosso cronograma no sentido desse conteúdo, né? Hoje será uma revisão deste conteúdo e semana que vem eu estarei vindo aqui novamente, né, para a nossa aula de Sociedade e Cultura com um outro conteúdo, né, com um conteúdo novo. Então, o conteúdo de hoje é Cultura na Modernidade. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá bom, galera? Caso vocês tenham alguma dúvida da aula de hoje, né, das aulas passadas, né, alguma dúvida sobre o conteúdo, enfim, né, sobre a atividade, vocês podem estar entrando em contato para com seu professor de Sociedade e Cultura. Aí o que é que eu passo para vocês a nível de orientação? Vocês entrem em contato para o seu professor de Sociedade e Cultura dentro do horário que, de fato, é a disciplina de Sociedade e Cultura. Então, se a disciplina de Sociedade e Cultura é dia de segunda-feira, no segundo horário, aí, nesse horário, você entra em contato com o professor, que eu tenho certeza que ele estará disponível para vocês neste horário aí, tá, pessoal? Então, vamos lá? Enfim, mais uma vez, queridos alunos e alunas, hoje vocês dão mais um passo na direção de um grande futuro. Sejam muito bem-vindos à aula de Sociedade e Cultura. Os materiais necessários vocês já conhecem, né? Tenho certeza que vocês já estão em mãos. Procurem um local que seja agradável e, ao mesmo tempo, que não tenha muita interferência externa, onde o barulho ou algo do tipo não interrompa o processo de assimilação e absorção de conhecimento. Tranquilo? Espero que vocês estejam gostando da aula. Deixe seus comentários aqui abaixo e curtam. Tranquilo? Então, caderno, lápis, borracha e caneta. O objetivo da aula de hoje são dois, né? Revisar os conteúdos da videoaula passada por meio de um breve resumo e resolução de questões subjetivas e objetivas. Sobre esse ponto, certamente vocês já estão conseguindo compreender, perceber e identificar que as videoaulas, de quando se trata de revisão, sempre são mais curtas, porém possuem o mesmo nível de conhecimento e informação que as demais, que são um pouquinho mais longas. Tranquilo? E o nosso segundo objetivo é compreender os impactos da cultura na contemporaneidade. A cultura nós já sabemos o que é. E, ao mesmo tempo, perceber qual é o contexto hoje da cultura no Brasil, qual é o contexto da cultura hoje no Nordeste e em Sergipe, em Itabaianinha. Como a cultura, né, que foi consagrada, que foi consolidada ao longo do tempo, está sendo prejudicada ou impactada de forma negativa, ou se não de forma positiva, com o avanço da modernidade, com a globalização, com os meios de comunicação. E como nós, seres humanos, e como os nossos antepassados, né, de certo modo, acabam perdendo a sua própria identidade devido a esse avanço de forma exacerbada, sem o controle. Não é isso, pessoal? Então, é sobre este ponto que a gente vai entender, diagnosticando pontos, ou seja, identificando pontos positivos, mas também pontos negativos frente à modernidade, tá? É importante vocês saibam o objetivo, porque aí vocês sabem o que vocês estão aprendendo, e aí eu tenho certeza que vocês irão aplicar no seu dia a dia. Então, uma forma de revisão, a questão do conceito de cultura, pessoal, né? O que é cultura? Nas ciências sociais, o conceito de cultura é um conjunto de crenças, língua, regras, manifestações e artísticas, técnicas, tradições, ensinamentos e costumes produzidos e transmitidos no interior de uma sociedade. Então, qualquer que seja a sociedade, seja uma sociedade urbana ou interiorana, ou se não, comunidade, eles compartilham regras, possuem suas línguas, possuem ali manifestações artísticas, ensinamentos, costumes, automaticamente toda e qualquer sociedade possui uma cultura, tá? Então, a cultura retrata o conjunto das experiências de um povo. Uma sociedade é entendida como sociedade a partir do momento que ela estabelece relações e interagem entre si. E cultura, ela se permanece dentro dessas relações, dentro dessas interações. Então, a sociedade, ela precisa da interação e, automaticamente, ela necessita de uma determinada cultura para, ali, criar sua própria identidade.
Então, sendo por esta razão as diferenças entre nações de globo terrestre ou de regiões de um país, ou ainda de uma localidade de uma região. Por mais que se denominam de sociedade, mas elas possuem sua própria linha, possuem seus próprios caminhos, sua própria história, sua própria formação. Exemplo, a cidade de Itabaianinha tem uma história diferente da cidade de Umbaúba, da cidade de Tobias Barreto, da cidade de Tomar de Jeru, assim sucessivamente. Tá, pessoal? Como eu já tinha colocado nas aulas passadas, cada região, cada local, cada povo possui uma forma diferente de apreciar, um modo de vida diferente de cultura. E aqui eu trouxe o exemplo da semana passada, eu trago eles novamente, né? Que é um dos primeiros impactos da globalização e, ao mesmo tempo, da modernidade. Professor, o que é modernidade? São os diversos acontecimentos que ocorrem no mundo científico nos dias atuais. Professor, somente no mundo científico, não. Pode ser no mundo político, no mundo econômico, mas que são surgimentos que ocorreram recentemente. Isso daí é uma ideia, é uma noção, não é uma definição concreta, uma definição absoluta, tá? Cada período da história tem uma noção diferente sobre um determinado termo. Então, hoje, atualmente, temos essa noção de modernidade. Eu perguntei o que era modernidade. Agora, se eu perguntar para vocês, pessoal, quando a modernidade surgiu? Aí agora a resposta é algo totalmente diferente, porque eu vou dizer para vocês, não existe necessariamente apenas, olhe, a modernidade surgiu lá em torno de 1845. Não existe, pessoal, uma data fixa. O que é que existe? Diversos acontecimentos, diversos eventos históricos que contribuíram para o florescimento da modernidade. Então, foi uma série de acontecimentos, como a Revolução Francesa, como a Revolução Industrial, como a produção no campo da ciência e, automaticamente, a ascensão da razão lá do período iluminista. Né? São esses acontecimentos históricos somados a outros personagens anônimos, né, e reconhecidos, enfim, o que for, que contribuíram para o surgimento da modernidade, né, que é entendido por diversos avanços que ocorrem tanto no seio da ciência, como no seio da política, como também no próprio espaço econômico. E aqui, dentro da modernidade, hoje, um dos principais fatores que marcam a nossa história nos dias atuais é a globalização. A globalização é um meio de comunicação que possibilita o contato entre diferentes culturas. Por meio da globalização, a gente passou a ter contato com a cultura japonesa, né, que antes tinha, mas só que era por meio, né, você tinha que viajar até lá, né, outras culturas, nós tínhamos basicamente que viajar para conhecer. Hoje não. Hoje você, adentrando em um site, você conhece a cultura, você passa a apreciar a cultura de uma cultura que até então era desconhecida, mas que com o avanço da globalização, que vai se estendendo por todo o planeta Terra, se tornou acessível diante disso. Esse é o ponto positivo. Por outro lado, isso faz com que a sociedade ela se torne cada vez mais dependente, lembra que eu falei nas aulas passadas? Dependente da tecnologia. Isso faz com que essa dependência cative crianças, adolescentes, adultos, enfim, no mundo virtual. E automaticamente, quando a gente disponibiliza o nosso tempo para o mundo virtual, nós acabamos de abandonar determinadas práticas culturais que eram praticadas na nossa realidade. Trouxe aqui, por exemplo, né, o jogo de peão, pular corda, soltar pipa, amarelinha, eram práticas culturais, eram brincadeiras culturais folclóricas que eram praticadas normalmente entre crianças e adolescentes. Mas se vocês, por exemplo, se vocês forem perguntar a seus pais, a sua mãe, a seu avô, a qualquer pessoa que tem uma certa idade, elas vão dizer que vivenciaram esse momento, mas que hoje estão sendo substituídos pelas redes sociais, né? Então, isso aí acaba prejudicando, porque essas brincadeiras irão cair no esquecimento e futuramente, automaticamente, não vai ser passada de geração em geração, né? Interrompe ali um processo. E aqui eu trouxe também na aula passada para vocês uma revisão sobre a usina elétrica de Belo Monte, que causa destruição total nas comunidades. É um exemplo prático. Lembra que eu falei para vocês que cada comunidade possui sua própria cultura? Então, eu trouxe aqui o exemplo da usina de Belo Monte, lá na Amazônia, no qual, após, né, a aprovação do projeto,
As pessoas que moravam na área ali, né, próxima do rio, tiveram que abandonar suas casas e automaticamente deixando ali diversas memórias, diversas lembranças, culturas materiais, né? Senão suas casas seriam inundadas. Então, a tecnologia possibilitou automaticamente, né, a construção das usinas hidrelétricas, que está ligada à ideia de modernidade, né? E aí causou uma destruição nas comunidades. Não é somente a destruição física da comunidade em si, mas existe ali um pertencimento entre os moradores. Então, por exemplo, essa primeira imagem aqui, pessoal, as cidades, ela está submersa, né? As pessoas foram removidas. Imagina a perda, o avanço da modernidade proporcionou esse ponto negativo, né? E do outro lado, aqui, pessoal, ó, não queremos Belo Monte. Belo Monte é justamente o nome da usina lá de Belo Monte, né, localizado no estado de Minas Gerais, no qual foi construído próximo de regiões de tribos indígenas, de povos indígenas, tá? Isso aqui é apenas uma revisão do que a gente trabalhou, pessoal. E a modernidade na cultura. Pontos positivos, mas também os pontos negativos da contemporaneidade. Atividade escrita, pra gente, vamos lá. Essa aqui, pessoal, foi a atividade da semana passada. Eu queria saber se vocês conseguiram responder, se vocês encaminharam para o seu professor. Quem não fez, faça. Produza um texto respondendo as questões abaixo e em seguida aponte um exemplo de prática cultural que sofreu impacto com o avanço da modernidade. Nós somos modernos, você se considera moderno e, por fim, e o Brasil é um país moderno? Essa atividade é da semana passada. Quem não fez, cuide de fazer, mandar foto para a sua professora, tá? E aqui as nossas perguntas a partir de hoje, não são perguntas novas. Leia a afirmativa abaixo e em seguida julgue. Você vai dizer se é falsa ou se é verdadeira. Os avanços científicos proporcionaram pontos positivos e negativos ao se tratar da cultura dos sujeitos, e que devemos analisar enquanto indivíduos até que ponto a modernidade traz questões benéficas para o convívio em sociedade, bem como perceber que o avanço da tecnologia permite também a geração de questões negativas para a cultura. Então, vejam só, o avanço proporciona pontos positivos e negativos, até aí tá ok, não é isso, pessoal? Ao se tratar da cultura dos sujeitos, e que devemos analisar enquanto os indivíduos. Sim, nós que estamos se utilizando da tecnologia, nós temos que saber que até que ponto nós podemos utilizar a tecnologia sem interferir, sem impactar nas nossas práticas culturais. Lembrando que as nossas práticas culturais, ó, são de milhares e milhares e milhares de anos, né? Foram pessoas que morreram, que derramaram seu sangue e que praticaram por gerações. Então, essa questão cultural, pela lógica, era para a gente passar para adiante, né, para os nossos filhos, para os nossos parentes, mas só que com essa interferência da globalização, com a interferência da modernidade, se tratando desse ponto negativo, isso se torna mais difícil ainda, tá? Então, aí até que ponto as questões benéficas para o convívio da sociedade, bem como perceber que o avanço da tecnologia permite também a geração de questões negativas, né? Então, a gente tem que saber diferenciar. Quem marcou a opção verdadeira? Parabéns, pessoal. É isso mesmo, viu? Muito bem, parabéns mesmo, de verdade. Porque significa que você está conseguindo compreender o conteúdo da aula de hoje, tá? E da aula passada também. E aqui, questão número 2, né? Bem práticozinho. Levando em consideração o que estudamos na aula de hoje, julgue a afirmativa a seguir. A diversidade cultural de cores, hábitos, costumes, crenças, ao passar pelo espaço da globalização, acaba influenciando para a padronização de costumes, como retrato ao lado em preto e branco. Lembra daquela imagem, pessoal, que eu coloquei para vocês a semana passada? Então, essa é a imagem que vocês refiram, tá? Essa indústria é capaz de controlar os padrões de comportamento e os costumes das pessoas, como as roupas, os padrões da etiqueta e comportamento, as atividades de lazer que exercem, etc. Essa questão aqui, ela é verdadeira. Eu vou dizer por que ela é verdadeira, pessoal, né? Já como a imagem, ela estava na aula passada. Por que essa imagem é verdadeira? A cultura, né, as cores, crença, ao passar pelo espaço global, acabam influenciando para a padronização dos costumes. Concordam? Vejamos só. Diversos meios de comunicação acabam expondo diversos hábitos culturais, por exemplo, a própria questão da dieta. Se você for um nutricionista, né, ou qualquer outro meio, normalmente, esses profissionais e outros apresentam diversos elementos, diversas justificativas, que não somente a feijoada, mas outras comidas típicas
de certo modo, comendo de forma exagerada, provoca determinadas questões de saúde. Sendo que, na verdade, a própria alimentação da feijoada é uma prática cultural, tá? Então, vocês conseguem perceber que o fato de a gente ter visto no meio de comunicação, seja uma novela, no jornal, num programa de TV, o que for, interfere sim na nossa alimentação, na nossa vestimenta. Normalmente, o que se passa no mundo estético, né, no mundo da beleza, da questão do rosto, batom, maquiagem, essas coisas, nos meios de comunicação, automaticamente nós queremos vestir, né, ou querer usar, se fosse tratando de roupa. Do mesmo jeito, significa que você tinha um comportamento, né, de vestir roupas, porém você viu lá no meio de comunicação, no mundo da modernidade, que aquela roupa é assim, 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 e é melhor mudar. E a gente acaba sendo influenciado, por meio do avanço da tecnologia, a mudar o nosso comportamento. Mas só que essa mudança de comportamento gera uma padronização de costumes. Porque, ó, vamos pensar o seguinte, eu tenho o hábito de usar preto, né, durante o dia. Mas os meios de comunicação, quase tudo, quando liga a TV, só passa as roupas brancas. Automaticamente, né, diante de tanta informação, eu vou passar a usar branco porque eu sofri um processo de influência, né, de apropriação ali naquele momento. Aí, o que é que vai ocorrer? Quando eu vou olhar para o meu vizinho, né, ele também estava usando preto, gostava, mas só que está usando branco. Isso é padronização. Quando você observa, todas as pessoas estão usando o mesmo tom de roupa ou ação semelhante, porque sofreu o processo ali, né, de aculturamento, o processo ali de influência dos meios de comunicação e automaticamente ligado à ideia de modernidade. Então, quem marcou a letra verdadeira está correta, viu, pessoal? Então, vamos lá para a próxima. Nossa próxima questão, né? Faça a leitura da afirmativa abaixo e analise classificando em falsa ou verdadeira. A influência global nas culturas locais ocorre somente na alimentação, vestimento e na música. São mudanças nos nossos costumes atreladas ao fenômeno da globalização. A influência global nas culturas locais ocorre somente na alimentação. Qual é a influência global e qual é a nossa cultura local? A influência global é a globalização. Isso é fato, né? A modernidade, os meios de comunicação. Quais são as culturas locais de Itabaianinha? A nível da alimentação, né? Que as pessoas normalmente comem, né? Que é a feijoada, a buchada de bode, vaca atolada, são pratos típicos dessa região, pratos culturais. Mas nos meios de comunicação, na globalização, né? Nos meios de comunicação que passa na TV, enfim, na TV X, TV Y, o que for, vocês já viram algo referente a essa alimentação? Algo referente à feijoada, algo referente à vaca atolada, algo referente à buchada de bode? Não. Então, automaticamente, ali não há uma preservação da cultura local. Os meios de comunicação, eles não preservam a cultura local. A globalização não preserva a cultura local. Quem preserva a cultura local somos nós, sujeitos que partilham aquela cultura, tá? Então, é somente a alimentação, vestimento na música? Não. Essa opção, quem marcou falsa, está correta. Parabéns, pessoal. Muito bem, viu? É isso aí. O sucesso, vocês são simplesmente incríveis. Por que, professor, está correto? Porque está falsa. E essa interferência ocorre na alimentação, vestimento na música? Não. No próprio comportamento do sujeito. A dança, por exemplo, qual é a nossa dança aqui, pessoal? Que é característica, né? É o forró da região Nordeste, é o forró, é o frevo. Porém, que com o processo de aculturamento e do avanço da modernidade, acabamos de consumir diariamente cultura, né, a nível de dança de outros países, tá? Então, isso acaba interferindo, às vezes de forma positiva, mas às vezes também de forma negativa. Então, essa aqui é a nossa frase. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Uma aula bem didática, mas preparada com muito carinho para vocês. Não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês acharam da aula de hoje, né? E a maior força de todo o universo é a que vem de dentro de você, tá, pessoal? Não esqueçam sempre disso. Leve essas frases que eu sempre coloco aqui para a vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, sim, realizar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos. Não deixe que a globalização ou qualquer meio de comunicação
enfim, o que for, determine quem você vai ser no futuro. Tá bom, galera? Do mais, espero vocês na próxima aula e fiquem em paz. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, mais uma vez. Valeu!